Diz assim, Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te esconda da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Meus irmãos, prestem atenção aqui. Davi, né, rei, ele estava aqui reinando, né, claro, rei, né, reinando. Só que ele percebeu, meus irmãos, alguma coisa diferente. Ele percebeu as mudanças das pessoas, sabe? Ele percebeu as pessoas mudando. Ele viu que certas pessoas começaram a mudar seu comportamento. O povo já não era a mesma coisa com Davi, sabe? Todos nós percebemos, meus irmãos, quando as pessoas mudam com a gente, é ou não é verdade? De repente você percebe aí, você esposa, a mudança, né, do marido. Você marido, você percebe a mudança da esposa. Você que tem um amigo, você percebe a mudança, enfim. Então Davi, ele começou a ver que o povo, né, o povo começou a mudar ali em relação a ele, né, que era o rei. As pessoas que clamavam, adoravam Davi, né? Davi guerreiro, Davi vencedor. O povo cantava com as vitórias e conquista de Davi, mas por causa de alguma coisa que aconteceu, que daqui a pouco eu vou falar, o povo começou a mudar com Davi. É muito triste, meus irmãos, quando as pessoas começam a mudar conosco, né? Principalmente pessoas que a gente ama, pessoas que a gente considera, pessoas que nós oramos sempre, né? Independente. Eu acho que se a pessoa não quer falar conosco ou nos desprezam, sempre vamos orar, né? Sempre vamos orar, que Deus tenha misericórdia. Então Davi percebeu alguma coisa diferente ali. Aí diz assim, meus irmãos, no versículo 7, né? Nós estamos lendo aqui Salmo 55, e ele disse assim no versículo 6. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto. Olha só, meus irmãos. Então, quando Davi percebeu que o povo mudou com ele percebeu as mudanças, os comportamentos. Então, Davi estava se sentindo meio acuado, sabe? Meio que pressionado, meus irmãos. É que nem nós falamos aqui. Quando a pessoa ela percebe mudança em pessoas, atitudes, às vezes para o mal, né? Às vezes você percebe que a pessoa está armando contra você, a pessoa está armando situações para te prejudicar, seja no serviço, infelizmente, às vezes dentro de casa, como estava acontecendo aqui com Davi, né? O seu filho estava se voltando contra ele, né? O próprio filho, a própria família. Então Davi, ele diante dessa situação, ele queria ter asas, meus irmãos, ter asas para voar, para ir, para sumir. Ele preferia morar no deserto, que não tem nada, né? Ele sendo rei, presta atenção. Davi sendo rei, tá? Davi sendo rei, tendo um conforto, morando, sabe, no palácio, tendo o de melhor para comer, o de melhor para se alimentar. Ele disse que ele preferiria estar no deserto. Sabe, meus irmãos, quando as coisas não dão certo, quando as coisas pioram, ou quando pessoas se levantam contra a nossa vida e não nos achamos mais lugar, sabe? Tem muitas pessoas que preferem sumir, desaparecer, voar para bem longe, sabe? Sumir da face da terra. De repente, sair da situação que se encontra, ou da empresa, ou do trabalho, ou da própria casa, ou da própria família. Então Davi, ele queria ter asas para voar para bem longe, fugir daquela situação. Então, meus irmãos, infelizmente tem acontecido isso em muitas famílias. As pessoas têm buscado por isso, sabe? Fugir de certos relacionamentos, fugir de certas situações
que se encontram na vida financeira ou na própria casa, seja com o filho, seja com a esposa, seja com os próprios familiares, sabe? Com os irmãos, pai, enfim. Então, Davi, ele fala isso, né? No versículo 8, ele diz: dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os meus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Então, Davi, ele preferia morar no deserto, porque ele percebeu que o negócio estava dando ruim, como diz, né, meus irmãos? Ele percebeu que as pessoas estavam mudando em relação a ele. Davi, que era adorado, né? Um exemplo, Davi ontem era adorado, hoje as pessoas já estão olhando com ele de forma diferente. Por isso que eu falei, às vezes você lidar com pessoas que você ama, que você gosta, infelizmente as pessoas mudam com você, e você percebe, meus irmãos, nós percebemos quando a pessoa ela se aproxima de nós, sabe, não é com amor, não é com carinho, mas sim querendo prejudicar, armar uma cilada, armar uma situação para nos prejudicar. Então, quando Davi percebe isso, né, que seu filho estava se voltando contra ele, quando as pessoas em volta dele estavam armando contra ele, quando o povo que uma hora clamava tinha louvores em seus lábios, falando de Davi, hoje as pessoas estavam olhando meio atravessado para Davi. Então Davi não se achou mais lugar, meus irmãos. Sabe, Davi ele preferiu ir embora. Davi preferiu fugir. Por isso que eu falo, meus irmãos, tem esposas preferindo ir embora, maridos, filhos, pais, pessoas que preferem desaparecer da face da terra, sabe? Sair da situação em que se encontra, mas não é no sentido de vencer, mas é no sentido de desaparecer, sumir, sabe? É como nós falamos, né, na outra live, é a pessoa sair da rede social, cancelar os amigos, cancelar tudo, porque a tristeza é muito grande, meus irmãos. Aí diz, ó, vamos lá, estamos aqui no versículo 11, há destruição no meio dela, das praças, e não se apartam a pressão e o engano. Com efeito, versículo 12, com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Então Davi ele fala, meus irmãos, não é o inimigo. Davi, ele não estava se levantando, ou melhor, as pessoas não estavam se levantando contra ele, não eram os inimigos, mas era o amigo, né? Pessoas que estavam ali com ele, porque se fosse o inimigo, suportaria, mas é o próprio amigo. Pessoas que estavam ali, meus irmãos, lutando junto, perseverando junto. Talvez na sua vida você está passando por isso, sabe? Talvez você fale assim, pastor, eu fico triste, sabe por quê? Porque é meu marido. Ele deveria me apoiar, pastor. A minha esposa deveria me apoiar, os meus filhos, a minha família, os meus pais, os meus irmãos, sabe, o meu amigo que eu tanto ajudei, que eu tanto, sabe, estendi a mão, eu orei, eu fortaleci. Então não é o inimigo declarado, mas é o amigo. É aquela pessoa que eu confessei a minha vida, eu abri o jogo, né? Falei sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos. Então Davi, ele estava triste, meus irmãos. Ele queria fugir e desaparecer dali. Preferia morar no deserto por causa disso. Não é as lutas, meus irmãos. A luta sempre vai ter. As adversidades sempre vai surgir na nossa vida. Os problemas não é o mal que se levanta contra nós. É aqueles que sorriem conosco, que se alegram, sabe? Que sabem dos nossos sonhos, que conhecem a nossa vida, sabe? E sabe de tudo. É essa tristeza de muitas pessoas, meus irmãos, que às vezes aquela pessoa em que ela conta como amiga, como amigo, é essa pessoa que se levanta, é essa pessoa que deseja o mal. Então Davi, ele ficou triste, ele ficou abatido por causa disso. Então, meus irmãos, uma coisa eu digo para você, fica triste não, sabe? Eu sei que às vezes dá vontade de ir embora, de sumir, como o Davi estava falando aqui,
de ir pro deserto, sabe? Às vezes de sair de rede social, cortar relacionamento, ou excluir dos contatos, sabe? Não querer falar mais. Mas, meus irmãos, olha para frente. Eu sei que a decepção pode ter sido grande. Eu sei que talvez você estendeu a mão, mas na hora que você precisou, essas pessoas te abandonaram, esqueceram de você. Só que tem um porém aqui, meus irmãos, sabe? Davi, ele está reclamando. O que acontece aqui? O filho de Davi, né, Absalão, o que ele faz? Ele se levanta contra o pai, né? Ele se levanta contra o Davi, e os amigos mais próximos de Davi, ao invés de estarem com Davi, se voltaram contra Davi, se juntando a Absalão. Essa é a tristeza, sabe? É quando alguém fala mal de você, é quando alguém conta mentira da sua vida, e às vezes a pessoa sabe que é mentira, meus irmãos. Às vezes a pessoa sabe que aquilo ali não é verdade, mas ela prefere, sabe? Ela prefere se juntar àquelas pessoas que armam contra você. E isso é que tem magoado as pessoas. É isso que magoa muitas esposas, magoa muitos maridos, né? Muitos pais por causa disso. O pai dá tudo pelo filho, a esposa pelo marido, o marido pela esposa, e de repente um casamento acaba, a família, os amigos vão embora, tudo por causa de armação, tudo por causa de mentira, tudo por causa de fofoca e tudo por causa de calúnia. Por isso que Davi ele fala: eu quero ir embora, eu quero ter asas para voar para bem longe, para o deserto. Ah, mas não tem água. Não, eu prefiro ficar lá. Eu prefiro ficar sozinho, como tem uma fala que eu sempre digo, né, meus irmãos? Antes só do que mal acompanhado. Claro que Deus não vai te deixar só. Deus sempre vai enviar amigos. Ainda que aqueles que te abandonem, né? Ainda aqueles que você considera amigos não te considerem amigos. Porque tem pessoas assim, né? Você considera amigo, mas a pessoa não te considera como amigo. Você ora por ele, né? Mas às vezes as pessoas não oram por você. Então Davi estava passando por isso. Aí diz, ó, vamos lá. No versículo 13, né? Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A mortos assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, meu dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá a minha voz. Livra a minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhe responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não teme a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele e corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no seu coração havia guerra. Olha só, olha o que Davi está falando. Ele está falando que a boca dele, das pessoas que desejavam mal de Davi, eram como se fosse manteiga, né? Tem aquela pessoa que vem com conversa, meus irmãos. Não tem aquelas pessoas que conseguem enganar os outros? É assim, sabe? Consegue convencer. Por isso que às vezes a pessoa não entende. Meu Deus, minha amiga me traiu, meu amigo me traiu, pessoas que eu confiava me traiu, minha esposa, meu marido, meus filhos, pessoas que eu dei a vida, pessoas que, sabe, eu acreditei, mas são assim, sabe? A boca delas, né, como se fosse, consegue, né, enganar as pessoas, mas, como diz aqui, o coração, havia guerra. Tem pessoas que é assim, meus irmãos. Ela fala com uma forma suave, fala com uma forma mansa, mas o coração, há contendas, a guerra. O desejo daquela pessoa, sabe, é querer pegar uma falha, um erro. E quantas pessoas, meus irmãos, já caiu em armadilhas assim? Às vezes já contou seu segredo, já abriu o coração, né? Já contou seus planos, e a pessoa pega aquilo ali e ela cria uma tempestade, uma confusão, e destrói família, destrói casamentos por causa disso. Aí diz, ó, porém no coração havia guerra. As suas palavras
eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Sabe, meus irmãos, talvez você está passando por isso. Talvez você está enfrentando uma situação como essa. Marido foi embora, esposa, sabe? Talvez você não tenha em quem confiar, em quem colocar, sabe, os seus sonhos. Você não sabe quem falar mais. Você fala alguma coisa para alguém, as pessoas pegam o seu desabafo e humilha você, expõe você, sabe? Às vezes você não consegue mais. Você não consegue mais fazer. Então você se retrai, você não quer falar mais nada, você não quer abrir mais o seu coração, sabe? Só que Davi, ele fala: Senhor, eu confio nos teus cuidados. O Senhor vai me sustentar. O Senhor não vai permitir que eu seja abalado. Meus irmãos, o Salmo 55 fala de uma vontade que Davi tinha de ir embora, de sumir, de desaparecer, meus irmãos. Porque a luta dele era contra o próprio filho. E por causa do filho, o povo, olha só, o povo que amava Davi se voltou contra Davi. Às vezes a gente pensa, né? Não, pastor, eu tenho muitos amigos, as pessoas me amam, as pessoas me consideram. Aí de repente, de uma hora para outra, sabe, meus irmãos? Desaparece a amizade, desaparece os amigos. Às vezes a pessoa tem tantos amigos, né? Tantos amigos. Mas na hora que mais precisa, às vezes é motivo de chacota. Às vezes a pessoa critica, aponta os dedos, sabe? Você pode acertar 1000 vezes, mas se você errar uma vez, meus irmãos, acabou. Você acha que Absalão, né, que era filho de Davi, ele conseguiu expulsar o pai como? Como é que ele expulsou o pai? Falando mentira, meus irmãos. Armando contra o próprio pai. Falando para o povo que amava Davi começou a olhar, sabe, diferente para Davi. E é muito ruim, meus irmãos, sabe? Às vezes a pessoa olhar para você de uma forma diferente. As pessoas que acreditavam em você, torciam por você, sabe? Acreditavam em você, na sua vitória, e hoje, sabe, acham que você não pode vencer, que você é culpado, que você é um derrotado, que você é um fracassado. Por isso que eu falo, meus irmãos, Davi, ele preferiu ir para o deserto. Ir para o deserto. Ficar sem nada. Ele preferiu perder o reinado. Ele aqui não quis lutar contra o filho. É difícil, né? Ver você lutar contra o marido, a esposa, os filhos. É triste quando você ama as pessoas e as pessoas se voltam contra você. E por causa de mentira, armam e tentam destruir a sua vida. Mas Davi, ele confiava em Deus. Davi esperava em Deus. Meus irmãos, esperem em Deus. É como eu sempre digo, né? É como eu sempre digo. Antes só do que mal acompanhado. Claro que só você não vai ficar. Só você não fica não, meus irmãos. Deus sempre coloca pessoas na tua vida. Deus coloca pessoas verdadeiras na tua vida. Pessoas que orem. Pessoas que intercedem por você. E pode ter certeza que ainda que você esteja só, ainda que o mundo tenha te abandonado, ainda que o marido, esposa, filhos, não importa, todos, religião, denominação, ainda que você se encontre sozinho, o Senhor está contigo. O Senhor está na sua vida. Eu tenho certeza, eu convido você a orar comigo, eu tenho certeza que o Senhor irá enviar provisão, refrigério na sua vida. E principalmente amigos, né? Amigos verdadeiros para juntar forças e vencer. Amém? Vamos orar, meus irmãos, vamos agradecer a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Vamos orar. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, te agradeço, Pai, pela vida de todos que se encontram aqui, Pai, comigo orando nesse momento. Pessoas, Pai, que talvez estão tristes, amarguradas, deprimidas, pensando em ir embora, pensando em fugir, desaparecer, Pai, da face da terra. Talvez ir embora, largar casamento, largar família. Talvez essa pessoa, Pai, pensa em abandonar tudo, ou talvez um sentimento de dar cabo da própria vida. Senhor, toca na vida dessa pessoa, Pai, que precisa do teu socorro.
precisa do Senhor, Pai. Talvez essa pessoa não precisa tanto do Senhor como nunca precisou, Pai. Talvez essa pessoa já pediu tantas bênçãos, tantas vitórias, mas talvez agora, Pai, ela está pedindo ajuda. Ajuda, Pai, para ter um coração, sabe, livre desse sentimento, dessa angústia e dessa tristeza que essa pessoa sente de talvez estar ou estar se sentindo abandonada ou de realmente estar sozinha diante de uma luta, diante de uma peleja. Senhor, toca, Pai. Toca nesse coração que está amargurado. Toca no coração dessa pessoa, Pai. Toca na mente. Essa pessoa que tem pensado em largar tudo, que tem pensado em jogar tudo para o alto, assim como Davi, Pai, querendo ir para o deserto. Tem pessoas querendo abrir mão de tudo, Pai, porque talvez aonde está não é feliz. O relacionamento que se encontra não tem felicidade. Talvez brigas, contendas, talvez doenças, miséria, derrota, fracasso, tanta coisa dando errado, Pai. Tantas coisas, e essa pessoa percebe, Pai, tem alguma coisa errada, o marido mudou, o filho mudou, as coisas pioraram, as coisas não estão bem. E essa pessoa sente a tristeza, Pai, a angústia. Então por isso, Pai, socorre, ajuda essa pessoa, Pai. Toca com o teu poder. E que o Senhor venha levantar essa pessoa que está, Pai, caído, prostrado, desanimado, abatido e abatida. Dá força, Pai. Dá força essa mãe que luta pelo filho. Dá força essa esposa que luta pelo marido. Esse pai, essa mãe, que talvez os filhos estão envolvidos nos vícios. Talvez estão envolvidos com má companhia. Toca, Senhor. Essa pessoa que foi diagnosticada com câncer, com AIDS. Essa pessoa, Pai, está enfrentando um dos piores momentos da sua vida. Parecer um caroço, um nódulo. Talvez uma tristeza, angústia, depressão, ansiedade, crise. Toca, Senhor, no familiar que está no hospital. Cura, liberta. Que aconteça transformação, Pai, na vida dela. Transforma, Senhor. Tira essa vergonha. Tira essa humilhação que essa pessoa está passando de estar desempregada, de não ter nada em casa. Está faltando alimento, está faltando condição. Senhor, muda essa situação. Tira essa vergonha, Pai, que esse pai, que essa mãe, essa pessoa está enfrentando. E que nesse momento, Pai, o Senhor possa derramar chuvas de bênçãos, chuvas de vitória na vida dela e na vida dele, em o nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, levante a sua mão. Levante a sua mão e receba do Senhor. Receba a cura, receba milagre. Seja tocado pelo Senhor nesse momento. Seja livre de toda praga, de toda maldição. Coloque a mão aonde você está sentindo dor. Se você estiver sentindo dor agora, coloque as suas mãos. Isso, de repente apareceu um caroço, nódulo. Coloque as suas mãos. Meu Deus, que não seja as mãos dessa pessoa, mas que seja as mãos do Senhor. E que quando essa pessoa tirar as mãos, Pai, sobre o local da dor, que esse mal, essa praga, essa doença venha desaparecer. Talvez não é uma doença física, talvez não é uma dor física, mas é uma dor, Pai. É uma dor na alma, é uma tristeza, uma angústia. Assim, Pai, estava Davi, querendo ir embora, querendo desaparecer. Talvez essa é a dor que essa pessoa está sentindo. Essa depressão, essa angústia, mas que o Senhor possa curar. Vai embora, câncer, desapareça a AIDS, dor de cabeça, dor de coluna, desapareça todo mal, caroço, nódulo, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, visita o hospital, o familiar que está entubado, acamado, em coma, liberta, Pai, seja ele restaurado, curado, receba alta e venha, volte para casa. Senhor, toca nesse coração, que toda tristeza, angústia, depressão, que toda dor, que todo sentimento ruim venha a ser arrancado da vida dessa pessoa. Seja ela, Pai, comeu alguma coisa ou recebeu alguma coisa, que toda praga, que toda maldição caia por terra em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: meu Deus, que seja as tuas mãos, quando eu tirar as minhas mãos sobre o local da dor, que toda tristeza, toda angústia, toda enfermidade da minha vida e da minha família, em nome do Senhor Jesus, vai ser arrancado, para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus,
tira as mãos e diga: sai todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no alto da sua cabeça. Coloque a mão no alto da sua cabeça, minha irmã. Receba a vitória, receba a cura, seja livre de todo mal. Receba portas abertas, receba a vitória. Que o Senhor, nesse momento, te dê o livramento e que você possa ser feliz. Que Deus alegre o teu coração, minha irmã. Que Deus alegre o teu coração, meu irmão. E que você receba saúde, vitória e bênção. Diga assim comigo: meu Deus, eu tomo posse. E eu tenho a certeza que hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Respira fundo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu tenho certeza que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na sua casa, na sua vida e na sua família. Glória a Deus, meus irmãos. Olha, eu quero profetizar um dia de vitória, um dia de bênçãos na sua vida. Muito feliz pela sua presença. Olha, meus irmãos, estou maravilhado por você estar aqui conosco, tá? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.